Olá a todos, então neste vídeo resolver um exercício relativamente ao nono ano, dentro da matéria de trigonometria, neste caso uma aplicação da trigonometria associada ao cálculo de perímetros e áreas de polígonos regulares. O exercício consiste no seguinte: sabendo que o arco AB é igual ao arco BC e é igual ao arco AC, esta informação que têm aqui vocês devem exatamente extrair o que sai exatamente desta indicação. E reparem, se nos dizem que o arco AB é igual ao arco BC e é igual ao arco AC, ou seja, estes três arcos são exatamente iguais, isto quer nos dizer então que a circunferência está partida em três partes iguais, ok? Valendo cada um destes arcos 360, a dividir então por 3 arcos iguais, dá então 120. Cada um destes arcos mede então 120 graus. Teremos aqui uma indicação maior do que esta aqui, porque, por exemplo, neste caso então sabemos já que este triângulo que está aqui é equilátero, ok? Parem, se este arco AB é 120, então este ângulo aqui em A é um ângulo inscrito exatamente deste arco, ou seja, metade de 120. Sabemos logo que aqui são 60 graus. A mesma situação para este ângulo, não é? Será um ângulo inscrito aqui em B do arco AC. Então metade de 120, 60, e sabemos então aqui, da mesma forma, será um ângulo inscrito deste arco AB, mais uma vez 60 graus, certo? Ok, isto é importante que consigam extrair a informação destas indicações. Sabemos aqui que OD é perpendicular a AC, nada novo, não é? Está aqui o ângulo de 90 graus, teremos então aqui um triângulo retângulo, ok? Isto pode ser importante, depois para nível de cálculo. Sabemos que o raio do círculo é 4 cm, ok? Então o raio do círculo é exatamente OC, sabemos que esta distância, o comprimento deste segmento OC, que é um raio, mede então 4 cm. E sabemos aqui que D é o ponto médio aqui desse lado do triângulo Ásia. E isto é importante porque, olhando já aqui para este triângulo, né, este lado aqui será exatamente metade de todo o comprimento aqui da Ásia. Ok? Isto aqui é importante. Bem, o exercício então consiste em calcular o perímetro do triângulo ABC e depois então a sua área. Ok? Para isto talvez seja importante, e será mesmo importante, definir aqui a amplitude deste ângulo θ. Ok? Vou então definir aqui a amplitude deste ângulo θ antes de fazer exatamente o cálculo. E este ângulo θ podemos pensar nele de várias formas. Ok? Eu quero que tenham aqui atenção a estas linhas, porque no triângulo equilátero é um triângulo especial e temos aqui alguns segmentos da reta que são especiais. Bem, este aqui CO, vocês podem ver aqui, se eu o projetar para aqui, vou então projetar também aqui DO, até chegar lá acima até B, e teria então aqui também a mesma projeção da A até chegar exatamente aqui. E reparem, todos estes pontos aqui são pontos médios destes segmentos. Estas linhas que eu acabei de traçar aqui, podemos considerá-las como a bissetriz então aqui do ângulo C. Mais do que isso, podemos também considerar esta linha como sendo a mediana do triângulo, e todas estas linhas serão medianas e bissetrizes. Ok? Isto é importante. É importante porque concluímos então que este centro aqui do triângulo, podem ver aqui na figura, será então vocês já devem saber isto, que o cruzamento, a interseção das medianas, vocês têm aqui o chamado baricentro do triângulo. Ok? E no caso do triângulo equilátero, o baricentro do triângulo coincide também com o ortocentro. Ou seja, o centro do triângulo, sendo o centro do triângulo, também o cruzamento entre as bissetrizes. Bem, isto é importante porque isto vai me permitir determinar a θ, ou pelo menos saber exatamente o seu valor, porque se esta linha é bissetriz, o que é a bissetriz de um ângulo? Parte exatamente do ângulo a meio. Okay? Então se este ângulo todo seria 60, então eu daqui posso concluir que o θ é exatamente metade de 60, ou seja, o θ será então 30 graus.
Ok? Isto também se podia fazer de outra forma. Reparem, se este ponto D é o ponto médio, eu poderia projetar isto cá para trás. E se é um ponto médio segmento, projetando aqui este segmento para trás, aqui eu tenho metade deste arco, certo? E se tenho metade do arco, se aqui é 120, então aqui é 60 graus. Sendo então aqui este ponto O, ou seja, este ângulo aqui em O, exatamente igual à amplitude deste arco. Ok? Daí ser então 60 graus. E então também podia vir aqui terminar θ pela soma dos ângulos internos de um triângulo, são 180, retirava 90, retirava 60 e ficava então com uns 30 graus. Então aqui a determinação aqui da amplitude θ é fundamental para a resolução do exercício. Vamos então determinar aqui o perímetro do triângulo ABC. Bem, vou então substituir aqui isto por 30 graus e criamos então o perímetro do triângulo ABC. E vocês sabem que o perímetro não é nada mais do que a soma de todos os lados. Então terei o comprimento da AB mais o comprimento do lado AC mais o comprimento do lado BC. E sendo um triângulo equilátero, ok? Sendo isto um triângulo equilátero, os lados terão todos o mesmo comprimento. Então apenas basta determinar um e em seguida multiplicar então por 3, porque eles serão todos iguais. O que me dará mais jeito, olhando aqui para a figura, determinar é então este lado aqui AC. Porque é aqui que eu tenho o triângulo, tenho aqui o ângulo, tenho aqui este triângulo aqui dentro, tenho este ângulo, não é? Sei que isto é 4, então vou conseguir determinar este lado aqui do triângulo. E sendo D o ponto médio, então o comprimento AC será exatamente o dobro de CD. Bem, como é que podemos determinar então aqui CD? Usando trigonometria. Bem, tem aqui o ângulo, tem aqui a hipotenusa. Qual é a razão trigonométrica que vão utilizar? Vocês devem e têm mesmo de saber isto e têm de saber isto de cor, ok? Tem a ajuda daquela palavrinha do SOHCAHTOA que ajuda imenso neste tipo de opções pela razão trigonométrica que vão usar. E reparem, tem o ângulo, tem a hipotenusa, querem o adjacente, pensam qual é a razão, trabalha então o adjacente com a hipotenusa e sem dificuldades, observando isto, será então o cosseno, ok? Então é isso que eu vou escrever. Cosseno então deste ângulo, cosseno de 30 graus, será igual ao valor do cateto adjacente, e o valor do cateto adjacente é exatamente aquele valor CD que eu pretendo, a dividir então pelo comprimento da hipotenusa, que são 4 unidades. Daqui facilmente, resolvendo isto em ordem a CD, sabemos que o comprimento de CD são 4 vezes o cosseno de 30 graus. Okay? Daqui, isto aqui vocês podem fazer na máquina. Eu de momento não tenho calculadora à minha disposição, no entanto este cosseno é um valor de referência. O valor deste cosseno é exatamente raiz de 3 sobre 2. Vocês depois no secundário, principalmente no 11º ano, vão então conhecer estes valores de referência que os têm que saber, ou pelo menos ajuda o conhecimento destes valores de referência. Então daqui posso concluir que CD é exatamente igual a 4 vezes a raiz de 3 sobre 2. Não é nada mais do que CD ser igual, não é? Posso dividir aqui estes dois, 4 a dividir por 2 dá 2, então tenho que CD é exatamente 2 vezes a raiz de 3. Ok? Bem, então eu sei que daqui a aqui é 2 raiz de 3. Bem, isto agora está feito, não é? Porque para fazer o cálculo do perímetro, então eu vou somar os lados todos do triângulo. Eu sei que ele é equilátero, então se aqui é 2 raiz de 3 e deu o ponto médio, então terei daqui a aqui 2 raiz de 3. Isto aqui, nem podia pensar no ponto médio, mas 2 raiz de 3 mais 2 raiz de 3, isto tudo será então 4 vezes a raiz de 3. E aqui também 4 vezes a raiz de 3. Né? Então podemos afirmar, ou estamos em condições de afirmar, que o perímetro do triângulo ABC será exatamente a soma de todos estes comprimentos. Eu aqui tenho 4 raiz de 3, mais 4, 8 raiz de 3, mais 4, 12 raiz de 3. E tenho então o perímetro do triângulo, isto em centímetros, certo? E isto seria o valor exato. Neste exercício eu não digo que tem que ser o valor exato, mas também não vos peço aproximações. No entanto, se encontrarem um exercício onde não é pedida a aproximação, à partida vocês terão que escrever o valor exato do comprimento que vos estão a pedir. Bem, o perímetro está feito, passamos então aqui para a área.
Sei então que isto é 30, isto é 4. Estão-me a pedir então a área do triângulo ABC e vocês estão fartos de saber que a área será exatamente base vezes altura. Vou então considerar aqui a base do triângulo exatamente AC, ou seja, o comprimento de A até C, altura neste triângulo especial, não é? Porque sendo isto a mediana e também acaba por ser exatamente a mediatriz deste segmento AC, ela vai tocar exatamente ali no centro. No centro não, aqui no ponto B, num dos vértices do triângulo. Isto será então a minha altura, que eu vou considerar aqui com uma distância de D até B. E então isto a dividir por 2. Bem, eu AC já tinha. Eu AC já tinha exatamente que o comprimento de A até C era então aqui 2 raiz de 3 mais 2 raiz de 3 dá então 4 vezes a raiz de 3. Está 4 raiz de 3, precisa então aqui da altura, ou seja, preciso do comprimento de D até B. Bem, tem aqui uma situação engraçada, porque eu este comprimento eu já sei, ok? Eu este comprimento eu sei que ele é 4 unidades, porquê? Porque também é o raio da circunferência, não é? Se daqui a aqui é um raio, então este que vai do centro da circunferência até aqui ao perímetro, ao perímetro da circunferência, estaremos a falar então de outro raio, então terão exatamente o mesmo valor. Então eu vou já escrever que DB é igual então a 4 mais OD, ou seja, mais este comprimento aqui de OD. E é esse comprimento que eu vou terminar aqui, usando então a trigonometria. Vou então pensar aqui no ângulo. Agora quero o cateto oposto e tenho a hipotenusa. E qual é a razão que relaciona então o cateto oposto com a hipotenusa? O seno, ok? Então vou escrever que seno de 30 graus é exatamente igual ao cateto oposto, que é o que eu pretendo, OD. Então, a dividir pelo comprimento da hipotenusa, que são 4 unidades. Daqui podemos dizer que OD é igual a 4 vezes o seno de 30 graus, sendo o seno de 30 graus também um dos valores tabelados que vocês mais tarde terão de saber. Isto aqui não é nada mais do que um meio. Sendo assim, podemos dizer então que OD é exatamente igual a 4 vezes o meio. E 4 vezes o meio, eu penso que ninguém terá dificuldades em dizer que isto é 2 centímetros. Ok? Então daqui descobri que isto é 2. Bem, então eu posso definir aqui OD. Já estou em condições de definir aqui OD. Peço desculpa, DB. Ou seja, daqui até aquele vértice. Então DB será exatamente 4 mais 2, não é? Mais o comprimento de OD que eu achei aqui, 4 mais 2, vou já colocar ali 6 para economizar algum espaço. Ok? Sei então que DB são 6 cm e sei que AC são 4 raiz de 3 cm. Isto é muito fácil agora de fazer o cálculo da área, eu tenho as medidas todas. Vou até escrever aqui, então sei que a área do triângulo ABC será então igual ao comprimento de A até C, então 4 vezes a raiz de 3, vezes a altura, e a altura são 6, e depois isto tudo a dividir por 2. Bem, isto é um cálculo bastante fácil de fazer. Sei então que a área será igual. Eu posso vir aqui dividir estes dois, ou podia dividir este, não é? Vai dar exatamente a mesma coisa. 6 a dividir por 2 dá 3. 3 vezes 4 raiz de 3 dá então 12 vezes a raiz de 3. E tem então aqui o comprimento, o valor. Uma área não é um comprimento, mas sim um valor. É o valor da área então do triângulo. A área é exatamente 12 raiz de 3 centímetros quadrados, ok? Fica então aqui a resolução do exercício. É importante que conheçam estas propriedades do triângulo equilátero, destas linhas especiais, que neste caso do triângulo equilátero, a bissetriz e a mediana coincidem as duas, o baricentro coincide exatamente com o ortocentro, com o centro do triângulo, e mais do que isso, ainda poderia dizer que esta linha que podem ver aqui pode também ser a mediatriz de AB. Okay? Acaba por ser também exatamente, estamos exatamente a falar da mesma linha.
Essas propriedades são fundamentais que vocês as dominem porque, por exemplo, eu podia nem sequer colocar aqui esta indicação, né? E vocês já deviam saber que se aqui faz 90 graus a projeção iria ter exatamente ali ao vértice B, porque estaríamos a falar então da mediatriz deste segmento AC, da bissetriz e então da mediana do triângulo. Bem, fica então aqui a resolução do exercício. É sempre um prazer enorme poder ajudar. Um grande abraço.